Cristiane, sou integrante do Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia Agrícola e no dia de hoje estaremos dando continuidade à resolução dos conteúdos envolvendo, abordando a temática da mecânica dos solos. No vídeo de hoje, diferente dos vídeos anteriores que a gente resolveu exercícios acerca da dedução de fórmulas, a gente vai estar aplicando essas fórmulas que a gente deduziu em um exercício real. Então, o exercício ele diz o seguinte: sabe-se que uma amostra de solo úmida tem massa de 75,74 gramas e o teor de umidade é igual a 16%. Qual é a massa de solo seco? Bom, o que pede nesse exercício é que a gente calcule a massa de solo seco a partir da massa de solo úmido, ou do solo natural, tendo o teor de umidade. Esse exercício é bastante simples, no entanto, se você não tiver as ferramentas adequadas, não tiver aquelas fórmulas que a gente deduziu nos vídeos anteriores, você não vai conseguir resolver. Então, a gente vai iniciar fazendo o seguinte: a gente sabe que o teor de umidade ele é igual ao peso de água dividido pelo peso de sólidos, mas ele também pode ser dado pela massa de água dividido pela massa de sólidos. E o que varia aqui de um para o outro é a aceleração gravitacional. Em um dos vídeos anteriores também foi comentado que a massa de água presente no solo, é igual à massa do solo natural menos a massa do solo seco. Porque no ensaio de umidade a gente pega esse solo natural e leva ele para a estufa, para tirar essa umidade. Então, a gente consegue a massa do solo seco. Com a diferença de massa entre o solo natural e o solo seco, a gente tem a massa de umidade, a massa de água que evaporou. Então, essa massa de água ela é igual à diferença da massa natural menos a massa do solo seco. E essa diferença for zero, se essa diferença for zero, vai querer dizer que o solo que a gente pegou era um solo totalmente seco. Sabendo que essa igualdade é real, que a massa de água divididos pela massa de sólidos é igual à umidade, e também que a massa de solo natural menos a massa de solo seco é igual à umidade, a gente consegue fazer essa substituição e consegue chegar nessa equação, onde a gente fica com o teor de umidade, ele é igual à massa do solo natural, menos a massa do solo seco, divididos pela massa do solo seco. Então, a gente readequou essa equação juntamente com essa segunda, a primeira com a segunda, e chegamos nessa terceira equação. Se eu fizer uma pequena readequação nessa terceira aqui, eu vou passar a massa do solo seco multiplicando o outro lado da equação, e essa massa do solo seco de cima, que estava subtraindo a massa do solo natural, passa para o outro lado somando. Só readequamos a equação. Como a massa de solo seco está multiplicando os dois membros da equação, a gente pode isolar, ficando com a massa do solo seco vezes 1 mais W, que é igual à massa do solo natural. Passando esse trecho da equação dividindo para o outro lado, a gente tem que a massa do solo seco é igual à massa do solo natural divididos por 1 mais W, que é justamente o que a gente precisa para resolver esse problema aqui, esse exercício 5. A gente tem a massa do solo natural, tem o teor de umidade, e o que a gente precisa é a massa do solo seco. Então, agora é a aplicação de fórmula direta. Se você conseguir se lembrar dessa equação, você consegue resolver com facilidade esse exercício, afinal é realmente só substituir os valores. Então, tendo esses dados, a gente consegue substituir e chegar, então, por fim, em 75,74 divididos por 1 mais 0,16, que seriam os 16%. A gente consegue, então, por fim, concluir que a massa do solo seco é igual a 65,29 gramas. É um exercício bastante simples, como vocês podem ver, mas se você não souber fazer o uso adequado dessas equações, fica bastante complicado de você conseguir resolver esse exercício. Então, esse foi o exercício de hoje. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês até aqui. Comentar que se por acaso vocês gostaram do vídeo, se foi útil de alguma forma, que vocês deem um like, que vocês compartilhem com os colegas de vocês, porque muitas vezes é a dúvida do colega. Se surgir alguma dúvida em relação ao vídeo, não hesitem em nos procurar na sala 402 do prédio da Cotada, do Centro de Engenharias da UFPEL, nas nossas redes sociais ou até aqui mesmo nos comentários do vídeo. Gostaria muito de agradecer a atenção de vocês até aqui, desejar a todos vocês uma boa semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!